Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ontem. Ontem à tarde, à noite. Quero falar o que aconteceu. Como? Sim, o que aconteceu na livraria Poison Books, que mergulha nesse universo do fantástico e fica aqui em São Paulo, na Zona Leste, que eu tive o prazer de bater um papo muito legal sobre fantasia, suspense, atuando como uma autoficção, revelando mulheres escrevendo sobre mulheres, protagonistas femininas. E foi incrível, eu quero contar um pouquinho disso para vocês. Peraí. Por que você tem que assistir esse vídeo? Não, você não está interessado exatamente no que foi conversado? Tudo bem, você pode se interessar pela Poison Books, essa livraria que foca nesse universo mágico, nesse universo fantástico e que oferece para você uma curadoria. Olha só, eu quero mostrar para vocês o que eu adquiri ontem, por exemplo, de autores nacionais que você não encontra em qualquer lugar, em qualquer livraria. Mas na Pós você encontra. Em outubro, quando você compra livros acima de R$ 150, você ganha uma leitura de tarô muito especial, meia hora, onde você pode tanto ter um pouco dos conselhos do tarô, dessa abordagem mais psicológica do que aconteceu nos últimos momentos do seu ano, e o que o próximo ano promete. E tem uma pergunta específica também. Bom, é tudo sobre isso e muito mais que eu falo nesse vídeo. Eu só queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Posso falar um pouco mais sobre ontem? Ontem na Poison eu tive uma vivência muito interessante. O público estava um pouco menor devido às eleições, ao trânsito caótico da cidade. Então a gente fez uma grande roda onde a Minerva Aine, que tem uma vivência muito interessante como bruxa, e com podcast sobre mulheres no mundo editorial, ou seja, tanto do lado mais mágico como do lado mulheres empreendendo no mundo editorial. Ela que mediou a minha conversa com a Thaís Rocha, que por sua vez faz uma fantasia mais sombria, com vampiros, com mitologia. E aqui eu vou deixar vocês com um aperto no coração, porque não ouviram, não estavam lá para ouvir o que a Thaís contou pra gente. Eu posso dizer que a ideia da Meg e da Carol, as donas da Poison Books, é transformar o nosso bate-papo de ontem num podcast. Eu espero que esse belo projeto tenha sucesso e aconteça mesmo. Eu posso adiantar aqui para vocês um pouco do que eu coloquei nessa roda que teve a participação de todo o público. Foi muito legal. E começou com a autoficção que permeia os submundos da fantasia e do suspense. Para mim isso acontece de forma inconsciente muitas vezes, pelo menos no primeiro livro foi assim que aconteceu. Já no segundo, eu misturo um pouco desse inconsciente com algo que, de fato, eu quis colocar ali, o papel da mulher na sociedade, uma caça às bruxas mais real, baseado nos históricos dessa caça desde a Idade Média e que ainda perdura nesse mundo capitalista de hoje. Então tem ali insights que eu coloco de fato, pois eu vivenciei isso, assisti de alguma forma e acho justo que esteja ali permeado na minha história. No primeiro livro, vocês podem se perguntar, poxa, essas bruxas estereotipadas, feias, cheias de maldade, ok, a Messia é linda de morrer, mas é a pior de toda a história. E tem um motivo sim. Essa é uma parte inconsciente e é uma representação minha. Uma criação para eu sobreviver nesse mundão de meu Deus. Pois é uma representação minha. Eu dou voz às sombras, ou
uma pequena parte delas que habita em mim e que eu deixei escapar nas linhas dessa trama. E é na voz da Abuela e na voz da Mércia que eu vou gritar os ciclos de opressão, ou melhor, gritar contra esses ciclos de opressão que todas as mulheres vivem desde essa Idade Média, muito antes disso, quando o mundo começa a se transformar nesse patriarcado e as mulheres passam a ser uma mercadoria interessante e que deve ser controlada. Então são bruxas, são mulheres transgressoras que precisam gritar um pouco desse passado, dessa indignação por tudo que acontece até hoje. E claro que na história, deixa eu me acalmar, deixa eu segurar a minha empolgação aqui nessas figuras, nessas representações, mas na história vocês vão ao longo dela entender um pouco desse universo. Não é gratuito, não é algo que sai do nada. Parece a princípio que sim, mas à medida que você evolui na leitura, você vai entender um pouco desses papéis e a gente foi conversando sobre isso. É claro que a gente passou por Jornada do Herói. Se a gente consegue colocar essa estrutura tão bem sucedida do Joseph Campbell nas nossas histórias, uma vez que herói, ele colocou uma figura masculina como protagonista da jornada dele, até porque reflete o mundo que a gente vive, que é um mundo mais machista, patriarcal mesmo. E aí, as respostas foram muito interessantes, porque houve também um paralelo com a jornada da heroína, que vem do submundo, algo mais interiorizado e que se expõe, algo que vem das profundezas, algo meio Perséfone, enfim. Foi muito legal essa comparação, essa possibilidade. A Thaís, que é uma especialista em mitologia, explora muito mais isso. Então as figuras mágicas, fantásticas dela vêm embebidas nessas figuras mitológicas, enquanto eu até tento colocar um pouco da estrutura do Joseph Campbell, eu tento colocar algumas dessas fases, mas eu não me atenho a essa figura um pouco engessada que ele propõe. E a Thaís concordou comigo, ela também acredita que isso seja um tanto engessado e talvez Hollywood tenha explorado demais isso. É claro que Star Wars está aí para provar que isso é muito interessante, mas a gente pode sair disso. Eu diria que eu uso mais uma narrativa aristotélica, onde a gente tem 3 fases, é meio que começo, meio e fim, mas eu mesclo com alguns inputs de Shakespeare, né? Nos meus 2 primeiros livros a gente tem histórias de Shakespeare permeando e guiando, de certa forma, a minha trama. E na terceira é Otelo que eu tô colocando. Então aguardem, teremos novidades nesse sentido. E são todos esses elementos importantes. É claro que eu também uso uma pitadinha de mitologia. Na próxima história é o Complexo de Cassandra, da pouca credibilidade que mulheres que têm uma visão um pouco mais aguçada podem sofrer. Então foi isso mais ou menos que a gente conversou. E a gente vai falando também do protagonismo feminino, como as nossas narrativas, escritas por mulheres, com personagens femininos fortes, como protagonistas, como heroínas dessas jornadas, como isso pode impactar outras mulheres, ou como a gente vê isso nos nossos e nas nossas leitoras. Olha, foi uma conversa muito legal. E aí vocês podem estar falando, ok, você vai falar tudo isso pra gente? Não, eu paro por aqui, era só para dar uma amostra do que a gente conversou, e eu queria falar muito da Poison Books, que é uma livraria muito especial. Como eu disse, focada no fantástico. Ali no coração da Zona Leste de São Paulo, tô falando do Tatuapé, é na rua Júlia Izar, número 31. Vocês vão encontrar ali com a Meg e com a Carol, que criaram todo esse universo,
que é muito acolhedor. Então você gosta de fantasia, você gosta de suspense policial, você gosta de terror, corra para lá, porque provavelmente, como elas mesmas dizem, vocês vão encontrar o seu próximo autor nacional favorito. A curadoria delas permite a presença de autores que você não encontra em lugar nenhum. Esses autores que já despontaram, que estão despontando e que não estão no grande circuito das livrarias e tudo mais. É aquele autor que você encontra numa Bienal, numa feira muito específica ou na Poison Books. E ali você tem a curadoria delas para te guiar por esse universo. Ontem mesmo eu queria me abastecer de livros e eu adoro, já contei isso para vocês. Eu adoro um suspense na hora de dormir, um crime, um assassinato, só para relaxar. E aí, gente, olha só o que a gente pode achar. Larissa Brasil, por exemplo, A Garota da Casa da Colina. Você vai encontrar lá com elas. Elas te guiam por aquelas prateleiras, todas decoradas para o Halloween. Já tem uma atmosfera sombria, naturalmente, mas nesse mês de outubro tá super especial. Cláudia Lemes, onde você vai encontrar facilmente livros da Cláudia Lemes, onde você vai conseguir A Segunda Morte de Suelen Rocha. É lá, é na Poison Books. Ou ainda, Museu do Crime, eu tô falando aqui do Tito Prates, o especialista em Agatha Christie aqui do Brasil, que vai mostrar esse museu e que vai ser uma fonte de pesquisa super importante para mim nos meus próximos livros. Então é isso. No mês de outubro, quando você compra acima de R$150, você ganha uma leitura de tarô nos sábados. É importante lembrar que é nos sábados que isso acontece, porque a estrutura da livraria, ela é bem enxuta, digamos, e é nos sábados que você consegue mais atenção, mais detalhes, os eventos, elas todo final de semana, gente, tem algo acontecendo na Poison Books. Nesse mês de outubro, tem um monte de coisas acontecendo na Poison e vocês estão convidados. É isso, eu acho que é o cuidado, é você ser abraçado por esse universo fantástico, de uma perspectiva muito peculiar e muito abrangente, que eu gostaria de deixar aqui o convite para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham achado interessante o que aconteceu ontem e a gente se vê no próximo vídeo.